Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da organização financeira, a nossa semana de organização. Nós já falamos sobre alguns objetivos no primeiro dia, ontem falamos sobre receitas, os tipos de salário, colocamos 3 perfis e hoje a gente vai falar de custos. Essa é a nossa dor de cabeça que traz esses cabelinhos brancos, isso mesmo. Custos são as nossas despesas, só que a gente vai diferenciar de uma forma bem simples de duas maneiras. Primeiro, nós vamos separar. Lembra daqueles papéis que eu falei no primeiro dia para você separar? Isso mesmo. Separe o que é custo fixo, o que é custo financeiro. Verônica, o que é isso? Custo fixo, vamos colocar assim. É aquele custo que você tem todo mês. Por exemplo, água, luz, no caso, internet, né? Se você estiver pagando internet, pagamento do seu celular. Se você tiver também escola da criança, que é todo mês, as compras que você faz uma previsão, então são custos que você tem todo mês. Por exemplo, também o custo da taxa bancária, isso tem que ser contado, porque tudo é contado nas suas despesas. O que a gente pode falar como custo variável? É aquele custo que você tem em um mês e o outro não. Por exemplo, uma saída do shopping, uma compra feita no cartão, o cinema. Há um tempo atrás, um filme que você alugava, que isso não existe mais, mas hoje você paga e fica como se fosse um custo fixo. Então, são coisas aleatórias. Por que é importante você fazer isso? Porque quando você separa, você sabe aonde você economizar. Vamos dar um exemplo. Lembra daqueles papéis que eu pedi para vocês separarem? Ó, aqui ó, por exemplo. Então, você tem, a primeira coisa que você faz, depois que você separar, coloque em ordem cronológica. Do início, do menor para o maior. Por exemplo, pagamento do dia 1º, coloca aqui na frente. Pagamento do dia 10, coloca aqui atrás. Coloca em ordem. Isso é muito importante para você não esquecer. Por que eu falei de você anotar? Se você não usa nenhum aplicativo, se você não usa uma planilha eletrônica por falta de costume ou porque falta de conhecimento, você não tem condições de ter, coloque numa agenda ou num caderno, tá? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é uma agenda que eu tenho o controle financeiro. Aí todo mês eu tenho um valor da entrada e da valor das saídas. Olha que uma saída é bem maior. Por quê? Porque são todas as despesas que eu tenho. Por que eu uso esse tipo de controle? Eu tenho a minha planilha eletrônica, tá? Tem também meu aplicativo. Porque eu posso fazer um comparativo entre um mês e outro. Do que isso é importante? Eu vou dar um exemplo de um tempo atrás. Eu amo assistir filmes. Eu gosto de assistir séries. Certo? Então, há alguns anos atrás, a gente alugava filme. Então, eu tinha... alugava, toda semana eu alugava 3, 4, 5 filmes. Isso é uma coisa mais antiga, não é? Mas eu alugava. Quando eu fiz o comparativo de um mês para o outro, gente, eu cheguei a gastar, como se fosse um comparativo para hoje, o quê? R$100 no aluguel de fita. Isso eu poderia ter evitado? Poderia. Hoje eu evito, porque eu pago um aluguel de uma empresa que eu posso assistir filmes quantas vezes quiser ou posso assistir pelo YouTube. É uma economia. Mas na época isso parecia que não tinha. Só que quando eu comparei um mês com o outro, isso foi forte. Por quê? Porque eu pude economizar. Por exemplo, todo mês, 3, 4, 5 vezes eu vou para o cinema, eu saio com os amigos e eu tenho um gasto. Se eu for ver esse gasto, pode ser que isso pese um pouquinho no meu orçamento. Isso é uma forma de economizar? Sim. Quando você vê o que você gasta, você sabe onde você pode poupar. Por isso que eu disse para você, separe o que é fixo. Você pode deixar de pagar uma luz? Não. Você pode deixar de pagar uma água? Não. Você pode deixar de pagar a internet? Pode. Só que você vai ficar sem ela. Então, quando você faz essa separação e anota, por exemplo, eu tenho aqui só 2 papéis, tá? Mas eu tenho vários pagamentos no mês. Quando eu faço essa anotação aqui, eu sei a data de cada um. Por exemplo, hoje você não precisa ir para uma loja fazer o pagamento do seu cartão. Você pode baixar o aplicativo, você imprime, e você não precisa nem imprimir, ou seja, é um custo a menos. Você baixa o aplicativo, pega os dados e faz o pagamento pelo aplicativo do banco. É uma comunidade? Isso a pandemia trouxe pra gente. A gente já tinha muito medo, mas isso você faz, então você economiza papel, tinta da impressora. Verônica, você tá falando muito de economia, gente. Isso é uma organização financeira. Quando você tem saúde, quando você sabe o que você gasta, você sabe quanto você pode ter para o próximo mês. Então, por que eu escolhi essa data, como eu disse para vocês? Hoje é dia 30.
Então, eu já peguei todos os meus pagamentos, certo? Coloquei no mês de abril. Já tenho todos eles anotados. Alguns eu tenho uma previsão, certo? Por quê? Porque eu posso ter uma variação em algum dado, mas eu boto uma previsão. Então, eu sei quanto eu tenho a pagar. Por isso que é tão importante você anotar. Eu faço o comparativo de um mês por outro e posso saber onde eu economizei. Por exemplo, teve um mês que a minha energia deu muito alta. Então, eu comecei a fazer certas observações. O que eu tô fazendo para isso? A minha água deu muito alto. O que eu tô fazendo para isso? Por isso que é tão importante. Quais são os primeiros passos? Tem um objetivo? Já tenho. Você sabe o que você quer? Você separou? Você organizou? Você teve disciplina? Disciplina chegou um papel, eu não vou jogar debaixo daquela gaveta ou daquele cômodo ou encostar ali, não. Quando for no mês eu pego. Não, eu vou separar e vou colocar junto com a minha documentação e vou anotar. 2 minutinhos você não perde. Quando chega no final do mês, dia 30, eu já tenho toda a minha previsão do mês. Então, eu sei. Como eu sou empreendedora, eu trabalho com serviços prestados para essas pessoas que trazem para mim organizar, conversar com elas e tudo. Porque a gente senta com os meus clientes e diz, olha, o que você gastou? Você quer uma sugestão? Vamos dar umas dicas aqui para vocês. Por que eu estou falando tanto? Separe seus custos fixos. Por exemplo, neste mês, eu gastei muito em energia. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso com a minha família. Desligar os aparelhos que eu deixo ligado, por exemplo, televisão. Se eu posso todo mundo ficar na mesma sala olhando o celular, preciso ficar em 3, 4 cômodos tudo aceso? Não. Durante o dia, eu abro as janelas para poder entrar o ar, questão de saúde e também a luminosidade. Eu vou ligar a energia só a luz para a noite, dependendo do horário onde eu moro. Então, isso tudo é economia. Água, um exemplo, né? Porque a gente está falando de custo fixo. Eu comprei um balde bem grande. Então, toda vida que eu lavo roupa, né? Que eu vou fazer um enxágue na minha lavadora, eu pego aquela água do enxágue, não é aquela água suja de sabão. Coloco nesse balde. Então, essa água serve para mim passar o pano no chão, lavar alguns cômodos, lavar a garagem, colocar até no vaso sanitário. Então, isso é economia. Quando eu vejo essas observações, eu posso saber aonde eu posso pegar. Por exemplo, se naquele mês eu saí várias vezes, então vamos fazer uma coisa, vamos nos reunir, vamos fazer um jantar em casa. Vamos comprar uma pizza e fazer em casa. Por exemplo, se eu gasto muito com isso, com aquilo, então eu posso economizar. Isso também você pode economizar em quê? O vestuário. Puxa, Verônica, você tá falando muita economia. É despesa. Gente, você tem uma blusa dessa, vou dar um exemplo, tá? Eu compro uma blusa dessa, que é uma cor neutra, então eu coloco um acessório. Isso aqui é eu que faço, né? Eu faço os meus acessórios. Então, eu fiz meu acessório, isso aqui já mudou. Em vez de eu ir para uma loja comprar uma bijuteria, eu faço. Então, tudo isso é economia, é o custo que você tem. Então, vamos lá. Vamos prestar bem atenção nisso. É este o teu trabalho de hoje. Pegue todos os seus documentos, mesmo que você não tenha, se você tiver seu controle, você vai saber a data correta. E faça suas anotações. Primeiro, de todas as receitas que você tem. Se você recebe seu salário, coloque o valor do seu salário, pelo menos a previsão. Se você tem uma comissão, faça uma média, ou seja, você conta os 2 últimos meses, veja quanto é que você ganhou, coloque lá. Se você trabalha com vendas, veja tudo que você tem a receber de teus clientes e anota lá. E faça uma média de quanto é que você vai gastar para poder você vender bastante o teu estoque. Isso aí a gente pode fazer essa dica para vocês depois. E hoje você coloca todas as suas despesas. Se você puder, pegue do mês passado e anote o que foi que você pagou. Depois de pagar, coloque em um local próprio. Então, essa é a tua organização financeira. Por quê? Porque você vai ver os custos. Tão importante quanto você ter saúde em relação à parte de dinheiro, é você também saber ter saúde em organização onde você tem o seu documento, se precisar e tudo. Então, isso é super importante para a sua vida. Tá bom? Esses 2 últimos dias do nosso encontro vai ser o quê? Para nós falarmos de perfis. Eu vou pegar alguns clientes que eu tenho, fazer um tipo de custo de economia e vou colocar no meu Instagram as dicas de como você pode economizar água, luz e algumas diquinhas em relação também a vestuário. Isso pode te ajudar.
Então, muito obrigada pela participação. Continue aqui, faltam mais 2 dias. Esses 2 dias vão ser de muitas dicas que você pode economizar em cada etapa e podem te ajudar a ter uma organização financeira e saúde. Tenha um bom dia e até o próximo vídeo.